Então, continuando aqui a nossa aula, né, vamos agora para o desenvolvimento. Vamos praticar. Então, vou entrar no meu ambiente de desenvolvimento. Vamos fazer esses testes em Ruby. Ok, então vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui um bloco de notas e vou explicar uma coisa de uma forma bem simples. Aqui, de uma forma muito simples, eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir, por exemplo, um prédio, né, utilizando caracteres básicos e não uma ferramenta gráfica de desenho. Então, estou começando aqui com o topo de um edifício. Então, aqui eu estou fazendo a... Vou fazer com 3 aqui. Aqui, 4. Aqui. Então, já fiz do terraço. Agora estou fazendo um andar. Isso aqui seriam, né? Leia-se esses desenhos aqui como se fossem as janelas de um determinado andar do edifício. Aqui uma parede. Aqui agora eu vou fechar a parte de baixo da janela. E agora eu vou encerrar o piso do andar. Então, estou aqui com o piso do andar pronto. Bem simples. Então, se eu quiser fazer mais andares, eu posso simplesmente aqui copiar, né, e colar. Eu já fiz aqui um prédio de 5 andares, né, com o recurso do copiar e colar. Agora eu vou fazer o térreo. Então, o térreo aqui eu vou fazer uma porta maior. Os meus toques artísticos aqui. Uma portinha mais elaborada. Essa aqui é a porta do nosso prédio. E aqui eu vou finalizar. Então, esse aqui é o nosso prédio, né? Basicamente, ele é composto de um térreo, andares, né? Os andares dos prédios geralmente são todos iguais, e aqui eu tenho um possível terraço ou topo do edifício, né? Então, isso aqui é uma construção bem simples. Então, a partir desse exemplo aqui, é que a gente vai entender o funcionamento de rotinas de uma forma bem simples. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, então, fazer um exemplo novo aqui em Ruby. Vamos chamar de prédio 1, RP. E aqui no main, então, eu vou começar a execução pelo prédio 1. Ok. Então, o prédio 1 está aqui. Então, vamos lá. Se eu pegar aqui o meu... Aqui eu vou precisar pegar o meu prédio, né, e for começar a construir ele com o comando puts, eu vou copiar isso aqui, ó, essa parte, vou colocar aqui, e aqui eu ia precisar escrever puts, abrir parênteses e fechar os parênteses. Aí o próximo, eu precisaria colocar puts, abrir parênteses e fechar parênteses. Puts, fechar parênteses. Próxima parte aqui do meu prédio é um andar, né? Vou fazer aqui um andar, vou copiar isso aqui, colocar aqui.
Então, aqui eu vou escrever puts. Aqui, lá no final, eu vou fechar aspas. Parênteses, não, aspas, né? Eu estava falando parênteses, mas na verdade, aspas. Abro aspas. No final, fecho aspas. E de novo. Puts. Vamos lá, no final. Ok, aqui também. E aqui também. Ok, aqui está finalizado. E agora eu vou fazer o térreo, que é o que eu tenho de diferente, que é esse pedaço aqui. O térreo é só essa parte. Vamos lá. Vou colocar aqui então. Vou copiar esse pedaço aqui. Ctrl C. E em cada um deles, Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V e Ctrl V. E aqui eu só fecho aspas. Então, vamos ver se só isso já funciona, né? Vamos ver aqui o resultado que ele vai mostrar aqui na nossa console. Vou mandar executar. Quase. Então, o que acontece? Por que que aqui ficou torto, né? Na verdade, deixa eu ver aqui, a barra, eu vou mudar o caractere porque a barra ela tem um significado especial em linguagem de programação dentro de uma string, né? Então aqui eu quis inventar um negócio ficar mais bonitinho, mas não vai ficar tão bonitinho. Então eu vou fazer isso aqui. Ó. Eu vou mudar a porta do nosso prédio. Vai ficar igualzinho a porta do prédio do riquinho, com o dólar. Vamos lá. Ó. Então aqui o nosso prédio. Eu construí, então nós temos aqui ó, o térreo. Nós temos um andar e temos aqui, vamos chamar o que de terraço. Okay? Se eu quisesse mais andares, puxa, muito simples. Né? Eu venho aqui, vejo aqui um andar e simplesmente faço isso. 4 andares e 5 andares. Vamos executar o código. Pronto, eu tenho um prédio de 5 andares muito rápido. Ou seja, a partir do momento que eu estabeleci alguns padrões, né? Nesse caso, qual foi o padrão que eu estabeleci? O padrão do andar. Né? O andar todos os andares são parecidos. Então, a partir do momento que eu projetei um, eu posso simplesmente ficar copiando e colando, né? Ao invés de ficar redesenhando todos os andares, porque vocês veem que dá um trabalho. Eu preciso colocar a quantidade de espaços, os caracteres na posição certa, isso tudo. E aqui eu consigo fazer muito rápido. Então aqui eu tenho 5 andares. Se eu quisesse mudar, eu falo assim, não quero 5 andares mais, eu quero apenas 4 andares. Eu simplesmente apago, né, um determinado andar, mando executar e pronto. Agora eu tenho um prédio de 4 andares. Ou seja, fica muito fácil, né, de fazer a programação desse jeito. Mas será que não tem uma outra forma, né, de eu fazer isso e facilitar? Tem. E é isso que a gente vai fazer utilizando rotinas, nesse exemplo bem simples. O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai pegar o que é repetitivo aqui no código, né? O que é repetitivo? Ó, se você notar, isso aqui, ó, esse trecho está se repetindo aqui, está se repetindo aqui e está se repetindo aqui. Então, o que é possível eu fazer? Eu posso pegar um trecho desse repetitivo e tirar do meu programa e, em algum local aqui, eu vou fazer aqui em Ruby, ó, def, e eu vou chamar aqui de assim, ó, um andar. Só isso. E colocar aqui um end. Então, o def é uma forma, né? Isso aqui é uma rotina, no caso. Uma rotina. Que é igual, pode ser uma função, que é igual a um método. Né? O nome não importa. O que importa é o conceito. Né?
que nome você vai dar, se vai ser uma função, um método, um procedimento, aí quando você for aprender a linguagem de programação, no caso aqui o Ruby, você vai ver como é que o Ruby dá nome nisso. Mas aqui eu fiz uma função, né, uma rotina, que começa então com a palavra def, ela tem que ter um nome e tem que ter um end. E tudo que está entre o def e o end faz parte do corpo, né, da rotina. Então, o que eu vou colocar aqui no corpo dela? Vou colocar isso aqui, ó, que vai ser o desenho de um andar. Agora, olha só. Aqui, onde eu tenho os andares, né, eu tenho apenas o terraço e tenho apenas o térreo. Aqui onde está o andar, eu vou escrever simplesmente assim, ó, um andar. Eu só não me lembro se tem parênteses ou não no caso do Ruby, mas eu vou tentar sem parênteses primeiro. E vou executar. Vamos ver o que vai acontecer. Vai dar erro. Que bonito, né? Vai dar erro, variável local, um andar. Tá, então eu preciso colocar, abre parênteses, deixa eu ver se é isso que estava faltando. Não, também. Que bonito. No method. Most recent call. Um andar. Um andar. O nome está certo. Então, eu vou definir aqui na parte de cima. Cada linguagem tem um jeito de resolver isso, né? Então, vamos lá. Pá. Então, o que o Ruby, no caso, ele pediu para mim? Olha, antes de você usar o andar, me diga o que é um andar. Então, por isso que eu tive que colocar antes aqui das linhas. Então, aqui, quando o programa começa, eu falo para ele, olha, aqui tem uma rotina chamada um andar, e ela funciona assim, 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 assado. E ponto final, acabou. Beleza. Então, a partir daqui, eu já posso utilizar um andar, porque a linguagem já conhece, ela já viu essa rotina. Tem algumas linguagens que não importa onde você coloca, se você define em cima ou se você define embaixo, né? Se eu não me engano, Pascal é assim. Você pode fazer as suas funções em Pascal, tanto em cima quanto embaixo, e aí você coloca uma cláusulazinha na hora de compilar e ele consegue fazer a identificação disso. Mas no caso do Ruby, isso aqui é importante, ela tem que estar definida antes de eu poder utilizar. Mas isso não importa com o resultado que a gente quer mostrar aqui. Então, é o seguinte, aqui ó, é o início do programa. E aqui é o final do programa. Então, o que acontece? Mesmo eu tendo rotinas, né, quando, no caso do Ruby, ele encontra uma rotina, ele não executa. Ele apenas analisa e sabe que a rotina tem um nome e ela tem um conteúdo e ela acaba aqui. Então, quando eu aperto o Run, ele passa, né, a olhar o programa a partir da linha 1. Ele olha a linha 1, linha 2, linha 3 e ele acha um def. Achou um def, ele fala assim, olha, eu não vou fazer nada, mas deixa eu olhar o que ele está definindo, o que o programador está querendo definir. Aí ele olha que o programador definiu uma rotina chamada um andar. E esse um andar tem vários comandos, puts, e tem um end. Pronto. Já o computador olha assim, ó, já entendi o que é que um andar faz. E aí ele vai descendo, 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 e aí ele começa a execução do programa. Então, nesse caso, o programa começa a ser observado a partir daqui. Mas esses comandos não serão executados porque eles estão dentro da definição de uma rotina. O programa, na verdade, vai começar a partir daqui. Então, aqui sim, ele imprime o quê? Ele imprimiu aqui o nosso terraço. Aí ele encontrou aqui, ó, um andar. Quando ele encontra esse aqui, um andar, o programa
o programa chega e fala assim, opa, eu já conheço essa rotina, porque eu já vi ela aqui em cima. Então, o que, que ele faz? Ele salta daqui, ele guarda a linha onde ele parou, na linha 18, ele vai para lá, começa a executar os comandos que estão dentro do andar. Bateu no end, ele retorna na linha que ele estava e continua a execução. Então ele vem aqui e vai fazer o puts do terraço. Vamos repetir isso aqui de novo para ficar mais claro, né? Então, em Ruby, no caso, eu defino as rotinas na parte de cima. Ponto. Então, quando eu clicar em Run, ele começa a ler o código a partir da linha 1. Mas ele vem, ele lê aqui um comentário, não faz nada, aí ele encontra um def. O def, para o interpretador Ruby, ele sabe, opa, aqui vai ser definida uma rotina. Então, ele observa aqui na frente, qual o nome da rotina? Ah, o nome da rotina é um andar. Então, ele já passa a conhecer, saber que dentro desse programa existe uma rotina chamada um andar. E aí, ele analisa o conteúdo dela, mas não faz nada, e vem aqui para o end do def. Então, ele sabe o quê? Que existe uma rotina chamada um andar e que ela tem esses comandos a serem executados. Só isso. Aí ele continua. Como aqui é um comando que está fora de um def, né? Não tenho um outro def aqui para definir uma outra rotina, que eu posso ter várias rotinas aqui, isso aqui faz parte do programa principal, onde ele começa a execução. Então, ele vai descendo, quando ele bate aqui, ele encontra o puts, que imprime essa primeira linha, passa para baixo, encontra o puts, que imprime essa segunda linha, passa para baixo, encontra um puts, que imprime essa terceira linha, aí ele passa para baixo, encontra aqui um andar. Quando ele encontra esse um andar, ele fala assim, opa, eu conheço essa palavra um andar. Ela é uma rotina que eu já vi no início. Então, o que, que ele faz? Ele salta daqui, da linha 16, ele vai lá para a linha 3. E aí ele começa a executar a partir daqui. Aí ele salta para a linha 4, executa a linha 4, aqui, ó, imprimiu isso. Aí ele imprime a linha 5, ó, imprimiu aqui. Aí ele põe a linha 6, aqui, a linha 7, aqui, a linha 8, aqui, e chega no end. Chegou no end, ele volta lá para a linha da onde ele saltou. Então ele vai continuar a partir da linha 16. Ele já executou um andar, então agora ele continua. Linha 17, aí ele vem aqui, ó, puts, põe essa parte de baixo aqui e vai fazendo os outros puts, que é as outras impressões, e faz aqui o nosso tag. Esse é o entendimento da rotina. Agora, onde é que está o facilitador, né? Qual a diferença de eu colocar aqui em cima, que parece um pouco mais confuso, do que eu colocar aqui embaixo? É que se eu precisar fazer mais um andar, eu ponho aqui, ó, um andar de novo. Ah, quero um outro andar. E quero mais um andar. Se eu pedir para executar o código agora, olha só. O meu programa, na verdade, é isso aqui. Então, eu tenho um programa que faz o térreo, ele faz um andar, outro andar, outro andar, outro andar, e aí ele faz o terraço. Desculpa. Faz o terraço, aí ele imprime um andar, um andar, um andar, um andar, e aí ele faz o térreo, que foi o que aconteceu aqui. Então, se você olhar agora o código, olha o tamanho que ficou o código, e a gente passa a entender o funcionamento. Eu não preciso agora olhar todo aquele código grandão que estava no início. Isso aqui ficou menor. Dá para melhorar? Claro que dá. Olha só o que é possível fazer. Eu vou vir aqui, eu vou transformar o meu terraço numa rotina também. Ó. Eu vou pôr aqui, ó, def terraço.
E vou colocar o end aqui. E vou fazer a mesma coisa com o térreo. Def, térreo, colocar o end aqui. E vou pegar o térreo todo e colocar aqui dentro. Aí, o que acontece? O meu programa agora ele tem 3 rotinas dentro dele. Uma rotina chamada um andar, uma rotina chamada terraço e uma rotina chamada térreo. Então, o meu programa agora, se eu pedir para executar, ele vai começar a partir daqui, ó, porque aqui em cima são apenas definições das rotinas. Então, se eu quiser construir esse prédio aqui, esse desenho aqui agora, eu faria da seguinte forma. Terraço. Térreo. E vou mandar executar. Então, quando eu apertar Run, o programa vai começar aqui de cima, só que ele não, aqui ele só vai ler, para conhecer quais são as rotinas. E quando ele chegar na linha 27, é que ele vai começar a executar. Então, o início do nosso programa está aqui, ó. É aqui que vai começar o programa. Então, vou executar. Observem o resultado disso. Eu tenho 1, 2, 3, 4 andar, um terraço e um térreo. Então, ó, um terraço, 1, 2, 3, 4 andares e o térreo. Então, vou executar. Ó, o resultado é o mesmo. Mas observem a diferença do seguinte. Olha o tamanho do programa. Não fica mais fácil agora ler o programa e entender o que ele faz? Se eu precisasse fazer mais andares, muito simples. Eu copio essa linha aqui e eu posso fazer quantos andares eu quiser agora. E o programa não fica complexo, não fica todo, vamos chamar assim, cheio de informação. Fica fácil de ler o que ele está fazendo. Venho aqui, ó, olha o meu edifício agora. Ele tem vários andares. Olha que bacana que fica. Agora, o que dá para fazer com isso? Olha só, se eu quisesse, né, no caso aqui, ó, eu tenho apenas, nesse exemplo agora, que eu estou executando, deixa eu esperar ele salvar aqui, que ele para. Run. E agora o ambiente, eu acho que deu uma travada. Vamos aguardar um pouquinho, vamos apagar a tela e executar de novo. Run. Beleza. Então, ó, um terraço, um andar e o térreo. Olha só o que eu posso fazer. Lembra do comando for? Que ele faz repetição de comandos? Então, olha que interessante. Eu posso fazer um for, uma variável chamada andares, e fazer assim, ó, de 1 a 5. E o que eu quero fazer de 1 a 5? Eu quero fazer um andar 5 vezes. Então, eu vou apagar a tela e vou executar. Ó, observe. Eu tenho terraço, tá aqui. Aí ele ficou no for aqui, ó, de 1 a 5. Então, ele fez 1, 2, 3, 4, 5. Terminou, ele bate no end e faz o térreo. Olha só, o código ficou muito menor. Eu vou até mudar o nome dessa rotina para ficar assim, ó. Construir um andar, né? Construir terraço, e aqui o construir térreo. Né? Fica mais intuitivo o que cada rotina faz. Então aqui eu vou chamar o construir térreo, construir terraço e o construir andar. Vamos ver se está funcionando ainda. Errei no nome de alguém.
Método construir andar. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Construir, tem um S aqui. Aqui eu escrevi certinho. Vamos ver de novo. Beleza. Tá aí. Se eu quisesse fazer um com 3 andares, vem aqui, ó, 3. 3 andares. Quero fazer com 2? 2. Ó, muito simples, certo? Então, dessa forma, eu começo a fazer códigos, né, menores, reaproveitando as rotinas. Como é que isso aqui foi executado, né? Vamos agora entender como foram as chamadas disso aqui. Essa aula está ficando um pouco longa, mas eu estou aproveitando um exemplo simples que é para entender isso. Quando eu apertei Run, ele começou a executar a partir da linha 1. Aí ele veio encontrar um def. Então, def é simplesmente para mostrar para o programa que existe uma função com esse nome e quando ela for chamada, ele tem que executar esses comandos. Essa é a função construir andar, que começa aqui no def e acaba no end. Aí, ele passa a analisar a linha 10. Aí ele encontra um outro def. Então, ele olha assim, ó, aqui tem uma outra rotina sendo criada com esse nome, construir terraço, e quando alguém chamar construir terraço, eu vou executar este código. Por que eu sei que são esses 3? Porque aqui eu tenho um end que finaliza a rotina. E aí ele continua a execução, ele vem na linha 15. E ele lê aqui e fala assim, olha, tem uma outra rotina chamada construir térreo. Então ele vai montando uma tabela, do mesmo jeito lá no teste de mesa, ele vai montando uma tabela das rotinas que ele conhece, para que quando ela for chamada pelo programa, ele sabe onde ela começa, o que ela faz e onde é que ela termina. Aí ele vai descendo e aqui vai começar o programa. Então o programa começa e na linha 24 existe uma chamada, isso aqui a gente chama de chamada. Chamada a rotina. Né? Isso aqui é uma chamada rotina. Isso aqui também é uma chamada rotina. E isso aqui é chamada a uma rotina também. Então ele vem aqui, iniciou o programa, assim, ó, construir terraço, na linha 24. Então ele guarda o ponto da onde ele partiu e vai procurar a rotina chamada construir terraço. Está aqui, ó. Então ele vem, executa essas 3 linhas, que imprime aqui o terraço. Terminou, ele volta da onde ele partiu, que é da linha 24. Então ele terminou de fazer isso, ele parte para a linha 25. Aqui no 25 a gente sabe que é um for que vai fazer de 1 até 2. Então, né, e tem essa variável andares. Então, a primeira vez andares vale 1, ele entra aqui que chama uma rotina, chamada construir andar. Então, ele salta daqui da linha 26, ele salta e vai executar o construir andar. Vem aqui e começa a executar todo esse código. Terminou, ele volta da onde ele saiu, vai para a próxima linha que é o end do for, e como é um for, ele volta a testar andares para ver se já chegou a 2. Andares está valendo 1, agora vale 2, ele vem aqui e entra de novo. Então, da linha 26, né, ele vai fazer a chamada da rotina construir andar. Então, ele salta daqui da linha 26 e marca o local de onde é que ele saiu e vai lá no construir andar. Localiza aqui e começa a executar esse código. Pela segunda vez, ele está fazendo aqui essa parte aqui agora. Terminou, ele bate no end e vai testar se andar já chegou a 2. No caso, já chegou, aí ele salta para a linha após o end. E vem aqui na linha 28, que tem uma outra chamada à rotina, só que a rotina construir térreo. Aí ele salta daqui, da linha 28, e ele guarda o local de onde ele saiu e vai lá procurar a construir térreo, que está aqui. E aí ele executa todos esses comandos que estão dentro do construir térreo. Chegou no end, ele retorna no ponto da onde ele fez a chamada. E aí ele continua o programa até o final e acabou. E esse é o resultado. Então, esse exemplo
né? Eu fiz um exemplo bem simples, não utilizando cálculo, apenas impressão, para a gente poder só entender a ideia das chamadas às rotinas e como construí-las, né? Como pegar trechos de código e colocar dentro de rotinas para que o programa fique assim bem pequeno e possa fazer uma execução mais elaborada. Nas próximas aulas a gente vai ver um exercícios, né, ou exercícios de forma com uma robustez melhor, né, ou com uma coisa que seja mais da vida prática. E a gente também vai pegar essas rotinas e colocar num arquivo separado. Né? Vocês vão ver como fica. Então, o próximo exemplo eu vou fazer isso. Eu vou pegar essas rotinas, vou colocar num arquivo separado e vou fazer meu programa principal ter apenas essas linhas pequenas aqui. Então, até a próxima.